Senhor. Amém? Motivo de alegria outra vez nós estarmos aqui, né, irmãos, podendo cultuar ao nome do Senhor, nosso Deus, Ele que é digno de honra, toda glória e todo louvor. E nós nada mais temos que fazer do que adorar a Ele, né, pois Ele é digno, né, dessa nossa adoração. As crianças estão liberadas para o culto lá dentro delas, né, irmãos? Quero convidar aos irmãos que podem, abram suas Bíblias, irmãos, em Salmo 119, a partir do versículo 9. Salmos 119, versículo 9 até o 12. Salmo 119, a partir do versículo 9. Amém? Vamos ler, irmãos? Diz assim a palavra de Deus. Com que purificará o jovem o seu caminho, observando-o conforme a tua palavra? Com todo o meu coração te busquei, não me deixes desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Bendito és tu, ó Senhor, ensina-me os teus estatutos. Vamos orar uma vez mais? Te agradecemos, Senhor, pela tua graça e bondade, te louvamos por estar aqui mais uma vez, pedimos a tua graça, o teu perdão, e ao Senhor que nos abençoe, Senhor, que fale mais uma vez ao nosso coração, pedimos a tua graça, Senhor, e a tua misericórdia. Ajuda-nos, ó Deus, pois precisamos de Ti, Pai, em todas as coisas. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, aos que já leram o Salmo 119, e aí é o capítulo mais longo da Bíblia, ele tem cerca de 170 e poucos versículos, vamos observar na leitura deste Salmo, e aí eles atribuem ele a Davi. O salmista aqui, ele tem a intenção, irmãos, de enaltecer a palavra de Deus. E, além disso, ele tem a intenção de demonstrar o seu amor pela palavra do Senhor, pelos mandamentos de Deus. Então, ao decorrer dessa leitura, destes salmos, vamos observar quão maravilhosa é a palavra do Senhor, quão maravilhosos são os mandamentos de Deus, e vai mostrar como o cristão, o crente, aquele que depende de Deus, se deleita na lei do Senhor, se alegra na sua palavra, se satisfaz nos seus mandamentos. Este salmo então, ele intenta fazer com que nós nos apeguemos mais à palavra do Senhor. E poderíamos escolher qualquer um desses versículos aqui para falar sobre como nós devemos nos portar mediante a palavra do Senhor. Mas me ative, irmãos, a esses versículos aqui, que eu creio que eles podem falar claramente sobre como nós devemos nos portar ante a palavra do Senhor, como nós devemos viver nossas vidas de acordo com a verdade de Deus. O texto inicia, irmãos, de uma maneira muito interessante, fazendo uma pergunta: com que purificará o jovem o seu caminho? É interessante, irmãos, que o salmista inicia esta pergunta. E aqui observamos, irmãos, que caminho, segundo o que ele está colocando, é a vida da pessoa que crê em Deus. Ele pergunta: como purificará o jovem o seu caminho? Essa pergunta poderia ser de outra maneira: como purificará a pessoa, o jovem, a sua vida? Né? Isso entende-se como o completo da vida de uma pessoa, o caminhar da vida, o dia a dia dela. Como purificará o jovem o seu caminho, o seu caminhar?
Há uma expressão entre as pessoas dizendo: como vai o seu caminhar? Como vai a sua vida? Então, a intenção do salmista é dizer: como purificará o jovem a sua vida? A sua totalidade, como que a pessoa vive? No seu modo de pensar, no seu modo de agir, nas suas emoções, no seu trabalhar, na sua vida de comunidade, na sua vida familiar, na sua vida financeira, na sua vida no seu trabalho. Toda a sua vida precisa, então, ser purificada de alguma maneira. E o interessante, irmãos, que o texto não, irmãos, anula que aquele que está com a fé em Deus, aquele que se deleita na presença de Deus, se deleita nos seus mandamentos, não deveria se purificar. O texto aqui, irmãos, não está se referindo àqueles da qual não servem a Deus, mas àqueles que servem e procuram obedecer à lei do Senhor. Então isso mostra, irmãos, como que nós vemos e devemos nos enxergar. Nós, então, de qualquer maneira, teremos que nos purificar. A salvação acontece, irmãos, de uma maneira muito interessante. Deus nos deu a sua fé, colocou a fé no nosso coração para que creamos em Cristo, creamos na sua palavra, então nos tornamos justos diante dele, porque, como nós cantamos aqui, nos apegamos à obra que Cristo fez por nós na cruz. Então você e eu somos salvos. Só que a partir daí, irmãos, ainda assim o cristão terá que lutar contra o pecado. Ele terá que lutar contra a sua natureza pecaminosa, que ainda inclina-se para as coisas do mal, ainda inclina-se para o pecado, ainda assim não quer obedecer à lei de Deus. O crente, então, terá que lidar com essa natureza. Quando Paulo fala, irmãos, que Deus nos deu uma nova criação, nos fez uma nova criatura, Deus não tirou completamente a natureza do pecado. Deus fará isso um dia ainda, mas ainda ele não fez. Então, observe o texto que o jovem tem que purificar a sua vida, tem que purificar o seu caminho. Ainda assim, nós cristãos teremos que nos purificar diariamente. Isso, irmãos, demonstra que nós teremos ainda que lidar com o nosso pecado. Nós, irmãos, em nenhuma área da nossa vida, depois que nós somos cristãos, devemos negligenciar uma vida pura. Caminho aqui quer dizer todos os aspectos da nossa vida, e todos eles nós devemos submeter à santidade. Nós devemos submeter a sermos obedientes a Deus em tudo, né? Nenhuma das nossas áreas deve ser negligenciada quanto à santidade. Então, irmãos, quando nós nos tornamos cristãos, cremos em Deus, obedecemos a sua palavra, toda a nossa vida muda, tudo muda. E se tudo muda, tudo vai mudar conforme a palavra do Senhor. E o salmista a pergunta é, como purificará o jovem o seu caminho? Como então lidaremos com isso? Como que lidaremos ainda com a purificação do nosso caminho, da nossa vida, do nosso coração, dos nossos pensamentos? Como que nós vamos resolver este problema que ainda assim existe? Paulo, apesar de ser um apóstolo, ele se considerava o pior dos pecadores. Teria também que lidar com a purificação do seu coração. Teria que também lidar com a purificação da sua mente. Teria também que lidar com a purificação das suas ações. A resposta é, purificando a si mesmo. Mas como faremos isto? Devemos nos purificar. Mas de que maneira? E a resposta da qual nós observamos aqui na palavra. Observando-o conforme a sua palavra. Deus, irmãos, podia ter deixado muitas maneiras de nós nos purificarmos. E ele, no Antigo Testamento, irmãos, o homem se purificava quando ele ia lá oferecer sacrifícios a Deus. Já disse isso aqui algumas vezes. Oferecia-se sacrifícios, então os seus pecados eram perdoados, eram aplacados. Mas a maneira, irmãos, da qual Deus intenta purificar o nosso coração, purificar a nossa vida, é submeter a nossa vida à sua palavra. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando-o conforme a tua palavra. Deus, irmãos, não nos deixou outro meio pelo qual os homens devam se santificar.
Como então nós purificaremos as nossas vidas? De acordo com a palavra do Senhor, de acordo com a verdade de Deus, de acordo com os mandamentos do Senhor. Sua palavra, então, irmãos, é a única que tem autoridade, não só autoridade, no sentido de autorizar, de dizer como fazer. Ela diz como fazer, mas ela não faz só isso. Ela não diz para você deixar de fazer aquilo e fazer aquilo outro. Isso é autoridade. Ela diz o que tem que ser feito. Mas não só isso, ela tem o poder de, no nosso coração, nos transformar. A Bíblia nos fala que aquele que for convertido a Deus, irmãos, tem a sua lei escrita no coração. E o que é isso? É a capacidade de você agora mudar a inclinação do pecado para uma vida de obediência a Deus. De vez de obedecer as suas vontades, os seus sentimentos, as suas inclinações, agora você obedece à lei e à palavra do Senhor, porque ela está gravada no nosso coração. Então observamos que ela tem o poder, irmãos, de exercer tal influência no coração humano. Jesus disse, irmãos, nos seus ensinos, que é do coração do homem que saem os pecados, é do coração dele que saem as sujeiras, o adultério, a fornicação, o roubo, que sai todas as mentiras, nasce no coração do homem. Então, há uma maneira de se purificar o homem, e esta maneira é a palavra do Senhor, como o salmista colocou aqui. Então, irmãos, mas como faremos isso? E o salmista responde: observando-o conforme a tua palavra. Em primeiro lugar, aqui nós vemos, irmãos, um sentido muito interessante. O texto fala, observando-o conforme a sua palavra. Aqui denota, irmãos, uma maneira, um sentido de continuidade. Um sentido de constância para se ser puro. Observando-o. E não observar uma vez e nunca mais fazer de novo. Simplesmente você vai lá, faz uma leitura, quando só você se converteu, então você pode se tornar puro. Não, é uma continuidade, é uma conformidade com a palavra de Deus. Certas pessoas ensinam por aí, irmãos, que aquele que disse que confessou a Cristo uma vez, confessou e aí ele morreu. Mas teve um dia que essa pessoa confessou a Jesus. Ele disse que aceitaria Cristo, então ele foi salvo. Vai depender, irmãos. A vida dele foi conforme a palavra de Deus. O que vai dizer, irmãos, se um cristão está salvo ou não, é a conformidade que ele tem com a vontade de Deus. Não simplesmente porque ele disse alguma coisa. Então, a continuidade é que é a importância, a constância que nós devemos observar, o dia a dia que nós devemos observar. Aqui, irmãos, o salmista coloca que não deve ser algo isolado. Não é algo que acontece uma vez só e de uma vez por todas nós seremos santos. A salvação aconteceu, irmãos, de uma vez. Nós cremos em Cristo uma vez. E a justiça de Cristo nos foi atribuída. E os seus pecados foi atribuído a Cristo. Você foi salvo e perdoado, livre, tendo a esperança de vida eterna aí. Só que a santidade é diferente. Ela é um processo da qual, irmãos, Deus está trabalhando em nós. Nós, então, irmãos, não devemos esperar um crescimento em santidade, ou como o salmista colocou aqui, como purificará o jovem. Não devemos esperar nos purificar se nós não fazemos isso de forma contínua. Se nós não fazemos isso de forma todos os dias. Então, irmãos, nós não devemos esperar crescimento em santidade quando não usamos a palavra de Deus de forma contínua. O crescimento, irmãos, em Deus, o crescimento, irmãos, no Senhor, na obediência a Ele, na santidade, na purificação do nosso coração, se dá, irmãos, não em uma dose única, mas em um tratamento. Você já tomou remédio, provavelmente? E é diferente quando você toma um remédio para dor de cabeça. Você toma um remédio, daqui uns 15, 20, 30 minutos, aquela dor passou. Só que quando você está em um tratamento sobre uma doença grave,
O que é que você faz? Você precisa continuamente seguir umas regras, horários, estabelecer momentos, evitar certas coisas, evitar certas comidas. Assim também é a palavra de Deus, irmãos. Nós precisamos ser contínuos em fazer isso. Precisamos nos esforçar todos os dias para assim crescer em Deus. O crescimento, irmãos, da palavra de Deus se dará observando-o conforme a sua palavra. O texto coloca de uma maneira muito interessante, e aqui nós podemos colocar seu caminho ou sua vida. Você pega a sua vida e deixa conforme a palavra do Senhor. Essa palavra aqui, observando-o, pode ser traduzida dessa maneira também, em conformidade com a palavra de Deus. Então, irmãos, o que nós devemos fazer? Sempre nos conformarmos à Escritura. Sempre colocarmos a nossa vida pautada de acordo com o que a lei de Deus nos manda. Observe a cada dia os mandamentos de Deus. Vá lá e a minha vida está de acordo e pautada com a palavra de Deus? Eu vivo de acordo com as Escrituras? Os meus pensamentos, as minhas inclinações, as minhas vontades, as minhas decisões foram de acordo com a palavra de Deus? Como purificará o jovem o seu caminho? A Bíblia, irmãos, é um livro da qual Deus intenta que nós conheçamos a Ele. Você precisa conhecer os mandamentos de Deus. Você precisa meditar na palavra de Deus. Você precisa se esforçar e continuamente fazer isso. O pastor John Piper fala uma coisa muito interessante, irmãos, que o diabo, ele quer mentir para nós, dizendo que somos legalistas, porque lemos a Bíblia todos os dias, porque estabelecemos um horário para ler a palavra de Deus, para termos um devocional. O diabo quer mentir quanto a isso. Mas sabe qual é o ensino da palavra de Deus, irmãos? É observar diariamente, continuamente a sua palavra. Marque um horário, se esforce para ler a Bíblia, se esforce para meditar na palavra de Deus, se esforce para compreender melhor a palavra de Deus. Faça isso. Deus, então o nosso coração se purificará. Não só isso, irmãos. Esse observando-o conforme a sua palavra, dá um sentido, irmãos, de cuidado, de contemplação, de uma averiguação profunda e meticulosa. Observar aqui, no sentido do hebraico, é também guardar, é reservar. Exige-se também, irmãos, tempo para que nós cresçamos na palavra de Deus. Exige-se, irmãos, esforço mental. Exige um tempo para você ler a palavra de Deus. Exige de você às vezes anotar, pensar, refletir sobre aquilo. Como eu posso atribuir aquilo ao meu coração? Irmãos, olhares rápidos da palavra de Deus não nos trará sustentação. Uma pregação, o Spurgeon prega um texto muito interessante. Ele diz que o nosso crescimento em santidade não se dá muito pelo fato de nós lermos muito a Bíblia, mas muitas vezes não se dá pelo fato de nós não meditarmos na palavra de Deus. Então, muitas das vezes nós somos muito rápidos em ler a palavra de Deus. Nós não paramos, nós não meditamos, nós não refletimos sobre aquilo. E por isso, muitas das vezes, nós não crescemos. Muitas das vezes, nós não nos purificamos como deveríamos nos purificar. Quando, irmãos, fazemos isso continuamente, insistentemente, consistentemente, e fazendo isso de forma profunda, mais contemplativa, pensando mais sobre aquilo, observando, anotando, conversando com outros irmãos, que pode te ajudar a compreender para os textos, nós iremos crescer mais. Pense uma coisa, você passou rápido por uma paisagem de carro, que beleza você pode falar daquilo? Praticamente nenhuma. Mas se você para em frente à praia, senta, observa, sente o vento passar, vê as árvores balançando, vê os pássaros cantando, é diferente. Você faz uma contemplação da palavra de Deus. Então, irmãos, a nossa vida deve estar, irmãos, a ser observada conforme a palavra do Senhor, sendo, irmãos, então alimentada diariamente com a palavra de Deus. Este livro, irmãos, a Bíblia, é o livro mais perseguido do mundo. Só que é o livro, irmãos, mais publicado em todos os tempos. É o livro mais lido em todos os tempos.
Se não for, irmãos, eu acho que também é o site mais acessado no mundo, é o site da Bíblia. Nós vemos. Então, este livro, irmãos, é o livro da qual Deus nos deu para aprendermos mais dele. É a revelação da sua pessoa. Quando Moisés vai para o monte, irmãos, receber a lei de Deus, a primeira tábua da qual Moisés recebe dos 10 mandamentos, quem escreve é o próprio Deus. O texto diz que Deus escreveu com os próprios dedos na tábua. Essa é, irmãos, a revelação máxima de Deus para nós, aqui neste mundo. Claro, irmãos, que um livro desse é pequeniníssimo perto da grandeza de Deus. É óbvio que Deus não poderia colocar toda a revelação dele na Escritura, mas toda a revelação da qual nós necessitamos neste mundo está na palavra de Deus chamada Bíblia. Ela, irmãos, é o texto da qual o Espírito Santo usará para te ajudar a passar pelas dificuldades. O Espírito Santo ajudará, irmãos, usando a Escritura para que você cresça em santidade, na vida pura, em resolver problemas, em tomar decisões. Então, irmãos, nós devemos conformar a nossa vida, como o salmista colocou aqui, conforme a palavra do Senhor. O próprio irmão Jesus disse em João 17, 21, ele disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Esta palavra, então, irmãos, nos santificará. Não existe, irmãos, nenhum outro meio pela qual Deus intenta nos santificar. Jesus está, irmãos, orando pelos seus discípulos, está próximo da sua crucificação. Ele faz uma oração em João 17 por esses discípulos. E no meio dessa oração ele fala: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus orou, irmãos, por nós, para que sejamos santificados na verdade, e a palavra dele é a verdade. Nós precisamos, irmãos, da Escritura, da palavra de Deus, para crescermos. Toda a nossa vitória estará, irmãos, em nos submetermos e observarmos a palavra de Deus, para que nós sejamos puros. Aí o salmista, irmãos, vai continuar: com todo o meu coração te busquei, não me deixes desviar dos teus mandamentos. Essa, irmãos, deve ser a luta de todo crente. Se certificar, irmãos, de que está buscando ao Senhor com todo o coração, com todo o seu ser, seguindo o maior dos mandamentos, que era amar a Deus sobre todas as coisas. Só que, irmãos, observamos como o salmista coloca a coisa aqui: com todo o meu coração te busquei, não me deixes desviar dos teus mandamentos. Observamos então, irmãos, que ao buscarmos a Deus, teremos, irmãos, cair aonde exatamente quando nós buscamos a Deus? A resposta é: não me deixes desviar dos seus mandamentos. Ao buscarmos ao Senhor, irmãos, inevitavelmente cairemos em obedecer os seus mandamentos. Não existe, irmãos, uma busca de Deus sem buscar os mandamentos de Deus. Não existe nenhuma observância da vontade de Deus sem eu ter buscado a Deus antes. E uma coisa está ligada à outra. Deus nunca se desligará dos seus mandamentos. Nenhuma pessoa pode dizer, irmãos, que está em Deus, a não ser que esteja em seus mandamentos também. A busca de nosso Senhor, irmãos, está e vai sempre passar pela sua palavra. Sempre vai passar pela observância das Escrituras. Se você quer conhecer a Deus, se você quer buscar a Deus, você vai precisar ir aos mandamentos de Deus. Você irá precisar observar a sua palavra. Nenhum conhecimento de Deus, irmãos, neste mundo se dá, irmãos, a não ser pela palavra de Deus, a não ser por Cristo. O próprio Cristo, irmãos, quando veio ao mundo, qual foi que ele disse? Que ele era o verbo de Deus. E o verbo é o quê? A palavra de Deus. Cristo é a manifestação da palavra de Deus neste mundo. Jesus falou, irmãos, que aqueles que são amigos de Jesus são aqueles que obedecem aos seus mandamentos, que obedecem aos seus ensinos, que observem a sua palavra.
Você busca a Deus? Nós buscamos a Deus? A resposta se dará em uma linha: não me deixes desviar dos teus mandamentos. Nós estamos obedecendo aos mandamentos do Senhor? Estamos observando a sua palavra? A nossa inclinação se dá quando nós queremos absorver a sua palavra no nosso coração e nos deleitarmos nela? Então, irmãos, a fala natural do cristão é que ele não seja, irmãos, desviados dos mandamentos de Deus. Porque quando se desvia-se dos mandamentos de Deus, se desvia automaticamente de Deus. Qualquer pessoa, você pode perguntar na rua, um vizinho, um amigo seu, um colega de trabalho, pergunta a ele: você ama a Deus? Você serve a Deus? Ele fala: não, eu amo a Deus, eu sirvo a Deus. Mas essa pessoa vive de acordo com a vontade de Deus? Vive de acordo com os mandamentos de Deus? Se não, ele não ama a Deus. Ele não obedece os seus mandamentos. Porque o salmista coloca aqui, irmãos: com todo o meu coração te busquei. Com todo o meu coração te busquei, com toda a minha alma, com todo o meu ser. Não me deixes desviar dos teus mandamentos. O desviar dos mandamentos de Deus é desviar-se do próprio Deus. Dá para nós observarmos a importância da sua palavra, irmãos? Por que que então Deus intentou deixar um livro? Essa é uma boa pergunta para nós pensarmos, né, irmãos? Por que que Deus resolveu deixar a palavra dele, escrita, revelada, nos dada em tantos tempos, irmãos? Para nós conhecermos a Ele. Nada mais do que andarmos com o Senhor, de conhecermos a sua vontade. E Deus sabia de que nós precisamos, irmãos, purificar o nosso coração. Nós precisamos nos santificar. No decorrer dessa sua vida cristã, da minha vida cristã, nós iremos passar nesse percurso muitas das vezes pecando, errando, falhando, mas crescendo em Deus, nos purificando na sua palavra, recebendo ela em nosso coração. Então essa é a busca que o crente tem que fazer dos mandamentos do Senhor. E o salmista continua, irmãos, ele fala: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Qual é a postura, então, irmãos, que o cristão, que o crente tem diante da Escritura, tem diante da palavra do Senhor? Ele tem que tornar, irmãos, a palavra do Senhor o seu tesouro. Tem que tornar a palavra de Deus o seu maior bem. Aquilo que ele tem de maior valor. Ele tem que ter em grande estima a sua palavra. É ter, irmãos, o máximo de cuidado com ela. Aquilo que você tem mais de valor, vamos colocar para os homens aqui, muitas vezes nós queremos cuidar bem dos nossos carros, né? Que carro custa um valor alto. Nós queremos cuidar dos nossos bens. Por quê? Porque tem valor. E por que, irmãos, nós não fazemos o mesmo com a palavra do Senhor? Por que nós passamos anos após anos falhando na leitura? Por que nós passamos semanas, dias após dias falhando na palavra de Deus? O salmista falou: eu escondi a tua palavra no meu coração, eu a guardei como um tesouro, eu coloquei em um lugar da qual ela não pode ser retirada, ela não pode ser roubada. Você tem dinheiro, você tem joias caríssimas, o que você faz? Coloca dentro de um cofre, você guarda, você preserva. Por isso que nós colocamos nosso dinheiro no banco, porque o banco promete proteger aquele dinheiro. Por isso que o banco recebe dinheiro de todo mundo. Porque você não quer ter dinheiro em casa para alguém roubar. Por quê? Porque tem valor aquilo. Porque custa algo, porque custa a sua vida. O salmista está dizendo: eu escondi a tua palavra no meu coração, eu a guardei, eu considerei ela como o maior bem, como o meu tesouro. Jesus disse: e aonde estaria o nosso coração? Ali estaria o nosso tesouro. A Bíblia, irmãos, recheia o nosso coração. Estamos cheios da palavra de Deus, estamos cheios da Escritura, amamos a palavra de Deus acima de tudo, queremos obedecê-la de toda maneira. Aí, irmãos, é considerar ela o seu maior bem, é viver segundo ela. Ela é o centro da sua vida. A Bíblia, então, irmãos, deve ser aquilo que nós vamos buscar com tudo que temos, com tudo que possuímos. Em Deuteronômio capítulo 6, irmãos, a lei dada aos homens, a lei dada a Israel diz:
Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu poder, de todas as suas forças. E essas palavras ele fala, que hoje te ordeno, estarão no teu coração. Estarão no teu coração. Nós devemos preservar a palavra de Deus em nosso coração. Irmãos, nós podemos ter a palavra de Deus aqui, escrita em um livro, escrita em uma parede, postamos a mensagem de Deus, falamos aos outros da palavra de Deus, temos até ela na nossa mente, mas o intuito de Deus, irmãos, nunca é só isso, é guardá-la no nosso coração, é tê-la cravada em nós, irmãos. Deus colocou na sua lei, e essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. O salmista coloca aqui, escondi a tua palavra no meu coração. Ela deve ser o cerne da nossa vida, aquilo que nós mais amamos, aquilo que devemos mais buscar. Como Jesus falou, você sabe que tem um tesouro escondido em uma determinada terra, em determinado lugar, você sabe que tem uma jazida de ouro lá. O que você vai? Vende sua casa, vende seus bens, seu carro e compra aquele terreno, porque você sabe que tem uma jazida de ouro. Você deu tudo por aquilo, porque sabe que tem grande valor. Assim é a palavra de Deus. Nós devemos guardá-la, irmãos, no nosso coração, colocá-la como centro das nossas vidas, aquilo que nós mais amamos e intentamos obedecer é a Escritura. E aí ele fala, para eu não pecar contra ti. Irmãos, a palavra de Deus deve ser guardada no nosso coração, não só porque ela é o nosso tesouro, mas sim porque ela é objetiva, irmãos, porque ela faz uma ação, porque esconder a palavra no coração tem um objetivo também. Por quê? Para eu não pecar contra ti. Quando nós temos a palavra de Deus cravada no nosso coração, irmãos, nosso coração, de vez de se inclinar ao pecado, em vez de se inclinar às maldades, em vez de, como que o nosso coração é enganoso, ele quer se inclinar às coisas do mal, ele se inclinará ao quê? À vontade de Deus, aos mandamentos do Senhor. Ela nos livrará de pecarmos contra Deus. Guardei ela no meu coração, para eu não pecar contra ti. E muitas das maneiras, irmãos, os nossos pecados estão porque nós não temos o cuidado de guardar a palavra de Deus no nosso coração. Meditamos pouco, lemos pouco, observamos pouco, estudamos pouco, conhecemos pouco a palavra do Senhor. Mas se aguardarmos no nosso coração, nós iremos vencer os nossos pecados, as nossas dificuldades, os nossos problemas. E isso, irmãos, que nós temos que pensar. Temos que crer nesta verdade aqui. Você tem que ir à Bíblia todos os dias e crer nisso. Ela fará bem ao meu coração. A leitura hoje pode estar pesada, você pode estar cansado, não entendeu, estava com sono, mas creia nisso, que ela vai livrar você, que ela livrará o seu coração, que você está intentando guardá-la no seu coração e meditando nela. Quantas vezes, irmãos, em frente ao pecado, vi um texto na sua mente, você lembrava do texto da palavra de Deus? E como que Deus, irmãos, cravou a palavra dele no nosso coração, ele inclina o nosso coração às suas verdades, à sua palavra. E é isso que nós precisamos buscar, colocar ela no nosso coração diariamente. Isso vai, irmãos, refletir em todas as áreas das nossas vidas. E o texto, irmãos, continua, ele vai bendizer ao Senhor, versículo 12, bendito és tu, ó Senhor, ensina-me os teus estatutos. Ele vai louvar ao Senhor, irmãos, vai dizer que Deus é glorioso, que Deus é grande, que Deus é sobre todas as coisas. Bendito és o Senhor. Tu és soberano sobre todas as coisas. Tu és o Altíssimo de Israel. Tu és aquele que fundou a terra antes que ela existisse, fundou os mundos, criou os animais, criou os homens, governa os reinos deste mundo, sustenta todos pela palavra do seu poder. Tu és bendito, Senhor. Aí o que ele vai pedir? Ensina-me os teus estatutos. Este é o melhor e maior pedido da qual nós poderemos fazer. Peça a Deus para ensinar os seus estatutos a você. Peça a Deus para que
a sua palavra seja ensinada ao seu coração, seja ensinada à sua consciência, seja ensinada à sua vida. Essa, irmãos, é a oração mais sábia da qual nós iremos fazer. Ensina-me os teus estatutos. E nós vamos ver, irmãos, diversas vezes o salmista pedindo isso ao Senhor. Uma das frases que ele fala é: também os teus testemunhos são o meu prazer e os meus conselheiros. São os meus conselheiros. A palavra de Deus, então, irmãos, é quem aconselha, quem admoesta, quem ensina, quem dá a direção. Então, irmãos, se nós quisermos falhar menos, quisermos ter a nossa vida um crescimento melhor, mais contínuo, talvez, é observarmos mais a palavra do Senhor. É observarmos ela com mais clareza, com mais dedicação, com mais vontade, a fim de que nós sejamos ensinados pelo Senhor. Ensina-me os teus estatutos. Deuteronômio continua, irmãos, versículo 5, e o texto continua: e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te, e levantando-te, também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Olha que texto interessante, irmãos. Nós temos que ensinar este texto aos nossos filhos. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. As intimarás a teus filhos. E não só isso, falarás dela em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. É a sua vida. Quer você esteja deitado, quer fazendo qualquer outra coisa, vai lembrar da palavra do Senhor. E Deus deixa uma coisa muito, muito interessante. Também atarás, eles tinham tipo uma caixinha, o judeu tinha uma caixinha para guardar os testamentos. Ele fala: na tua mão, entre os teus olhos, na sua testa, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas, a fim de lembrar a palavra de Deus. Nas mãos, entre os olhos e nos umbrais das portas, a fim de lembrarmos da palavra do Senhor, irmãos. Deus quer que nós sejamos cheios da sua palavra, cheios da Escritura, conheçamos profundamente a sua palavra. Deus deseja, Deus intenta que você o conheça. Deus quer que você o conheça através da sua palavra. Um homem chamado John Bunyan, que os irmãos devem conhecer, que escreveu o livro O Peregrino, dizem, irmãos, a história que ele conhecia tanto a Bíblia, que ele falava-se um ditado sobre ele, né, que se cortasse a veia dele, em vez de sair sangue, sairiam versículos, de tanto conhecimento da palavra de Deus que ele tinha. Nós devemos nos aprofundar, irmãos. Ter a palavra de Deus, irmãos, nas mãos, é como nós moveremos a nossa vida, moveremos segundo a palavra de Deus, as ações serão conforme a palavra de Deus. Ela na testa, entre os olhos, é como veremos e enxergaremos o mundo. Qual é os óculos da qual nós enxergamos este mundo? Qual é a cosmovisão da qual vemos o mundo? É a palavra de Deus, é o Evangelho. Vemos o mundo, irmãos, de acordo com a Escritura, de acordo com o Evangelho. Um exemplo, vai passar uma lei lá. O governo vai passar uma lei. Nós observamos essa lei, vemos se ela está de acordo com a palavra de Deus ou não. Uma lei, por exemplo, a favor do aborto. A palavra de Deus é contra isso. Os óculos da qual nós usamos para enxergar o mundo é a Escritura. A palavra estará entre os nossos olhos. Vemos, observamos e vivemos segundo ela. E ela estará, irmãos, nos umbrais das portas. Deus quer, irmãos, que aonde o nosso ambiente seja recheado da palavra de Deus, seja cheio da Escritura. Uma coisa, irmãos, que o sacerdote tinha, ele tinha uma placa aqui, de ouro, escrito santidade ao Senhor. Ele tinha a palavra do Senhor escrita em sua testa. E é interessante, né, que a palavra de Deus nos inclina, né? Como purificará o jovem seu caminho? Observando conforme a sua palavra. Estava na testa do sacerdote, santidade ao Senhor.
Deus quer, irmãos, que nós lembremos diariamente da sua palavra. Esse é um exercício, irmãos, que nós temos que fazer. Eu sei, irmãos, que nós falhamos. Eu também falho. Eu falho muitas das vezes. A minha esposa vai saber dizer o quanto eu sou falho. Quanto a essas coisas, quanto a ler diariamente a palavra de Deus, quanto a estudar a palavra de Deus. Mas devemos nos esforçar. Conhecer a Ele é primordial. E nós precisamos ir, irmãos, à palavra dEle com este coração, com essa intenção de buscarmos e conhecermos mais e melhor a Ele. Amém, irmãos? Vamos orar e agradecer ao Senhor. Deus, queremos te louvar, Senhor, nesta hora. Louvamos ao Senhor pela tua graça e a tua bondade, porque tu és bom, ó Senhor, porque as tuas misericórdias, Senhor, são as causas de nós não sermos consumidos. E aqui nós te louvamos, Senhor. Bendito és tu, Senhor. Ensina-nos os teus estatutos. Ensina-nos os teus mandamentos. Abre os nossos olhos, Senhor, para que possamos ver as maravilhas da tua lei. Ajuda-nos a ler mais diariamente, Senhor, a tua palavra. Ajuda-nos a nos esforçarmos para lermos ela continuamente, de Gênesis a Apocalipse. Ajuda-nos a te conhecer mais, Senhor. Ajuda a nossa fraqueza, quando muitas das vezes nós não iremos ler. Não permita, Senhor, que este mundo nos engula, Senhor. Que as redes sociais não venham nos engolir. Que o tempo gasto, ó Deus, com outras coisas venha engolir, Senhor, o momento de meditarmos da Tua Palavra, de observarmos a Tua Palavra. Ajuda-nos a ensinarmos uns aos outros, aos nossos filhos, a tê-la guardada no nosso coração. Ó Senhor, nos ajude pela Tua graça. Ajuda cada um dos irmãos aqui, Pai, que o Teu nome em tudo venha a ser glorificado. Assim oramos em nome de Jesus.